O milagre que mudou minha vida. Livramento do líquen plano oral na Congregação Cristã no Brasil. Cristiane sempre foi uma mulher forte. Aos 38 anos, mãe de 2 filhos e esposa dedicada, ela trabalhava como costureira para ajudar nas despesas de casa. Mas há quase 3 anos, um problema de saúde começou a roubar sua paz. O líquen plano oral, uma doença inflamatória crônica que causava feridas dolorosas em sua boca, gengivas e língua. Os médicos explicaram que não havia cura, apenas tratamentos para aliviar os sintomas. As dores eram tão intensas que em alguns dias ela mal conseguia engolir a própria saliva. Os remédios ajudavam pouco, e as recaídas eram frequentes. A frustração e o desânimo começaram a tomar conta dela. Doutor, será que eu vou ter que viver assim pelo resto da vida? Perguntava com os olhos cheios de lágrimas em mais uma consulta. Infelizmente, Cristiane, é uma doença sem cura. Vamos tentando controlar as crises. Respondia o médico com um suspiro. As noites eram as piores. Enquanto o marido, João, e os filhos dormiam, ela ficava acordada, orando em silêncio pedindo a Deus uma saída. Até que certo domingo sua vizinha, Dona Maria, uma irmã da Congregação Cristã no Brasil, CCB, bateu à sua porta. Cristiane, eu sei que você está passando por um sofrimento grande. Por que você não vem conosco na igreja? Lá, a gente ora, e Deus ouve. Disse Dona Maria com um sorriso tranquilo. Cristiane hesitou. Ela já tinha ido a outras igrejas antes, mas nunca tinha encontrado paz. Mesmo assim, algo dentro dela a impulsionou a aceitar. Eu vou, Dona Maria. Mas não prometo nada. Respondeu com um fio de esperança. O primeiro culto na CCB. No domingo seguinte, Cristiane entrou pela primeira vez em um salão da Congregação Cristã no Brasil. O que mais a impressionou foi a simplicidade. Não havia instrumentos musicais nem palcos chamativos. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. O ambiente era de respeito e seriedade. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz firme, dirigia a reunião com uma autoridade espiritual que Cristiane nunca tinha visto antes. Os hinos eram cantados a capela, e embora ela não conhecesse as letras, sentia uma paz estranha invadir seu coração. Irmãos, vamos orar por aqueles que estão doentes, para que o Senhor, em sua misericórdia, os restaure. Disse o ancião, antes de uma oração fervorosa. Cristiane fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, chorou sem vergonha. Sentia que ali, naquele lugar simples, Deus a estava ouvindo. Após o culto, Dona Maria a apresentou a algumas irmãs. Todas foram carinhosas, sem falsidades. Uma delas, a irmã Ana, se aproximou e perguntou: Você quer que a gente ore por você, minha irmã? Cristiane assentiu sem palavras. As mãos das irmãs se uniram sobre sua cabeça, e elas começaram a clamar a Deus com uma fé que a deixou sem ar. Senhor Jesus, toca nesta serva. Liberta-a deste mal, porque para ti nada é impossível. Ela saiu dali com o coração leve, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. A fé que cresceu no sofrimento. Nos dias seguintes, Cristiane continuou frequentando os cultos. A cada reunião sua fé aumentava. Ela começou a ler a Bíblia com mais atenção, especialmente os relatos de milagres de Jesus. O ancião sempre lembrava: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou no passado, ele cura hoje. Mas as dores ainda vinham. Em uma crise particularmente forte, ela quase desistiu. Será que Deus não quer me curar, João? Perguntou ao marido uma noite, enquanto seguria o rosto inchado. João, que também tinha começado a frequentar a igreja, segurou sua mão com firmeza. Não desista, Cristiane. Se Deus permitiu esse sofrimento, é porque Ele tem um propósito. Vamos continuar orando. Naquela semana, houve um culto de oração especial. O ancião convidou todos os que precisavam de um milagre a se levantarem. Cristiane se pôs de pé, trêmula, mas decidida. O salão inteiro começou a orar em voz alta com uma unção poderosa. Pai Celestial, eu creio que o Senhor pode me curar. Em nome de Jesus, eu recebo minha cura. Declarou Cristiane com lágrimas nos olhos. Nesse momento, ela sentiu algo diferente. Uma calmaria tomou conta dela, como se uma mão invisível tivesse tocado sua boca. O milagre que veio sem alarde. Nos dias seguintes, Cristiane percebeu que as feridas estavam sumindo. A dor, que antes era constante, desapareceu. Ela correu para o espelho e, ao abrir a boca, não viu mais nenhuma lesão. O que antes era vermelho e inflamado agora estava normal. João, vem ver! Gritou, emocionada. Ele chegou correndo e, ao ver a boca da esposa, caiu de joelhos. Glória a Deus! Você está curada! Cristiane não perdeu tempo. No próximo culto, ela se levantou para dar seu testemunho.
como é costume na CCB. Com voz firme contou tudo o que havia passado e como Deus a libertou. Irmãos, eu vim aqui doente, cheia de dores, sem esperança. Mas Deus, em sua bondade, me curou. Não foi médico, não foi remédio, foi a fé em Jesus Cristo. O salão explodiu em glórias a Deus. Muitas irmãs choravam e o ancião, com os olhos brilhantes, disse: Isso, minha filha, é o poder do nosso Deus. Ele ainda opera milagres. O batismo e a nova vida. Pouco tempo depois, Cristiane se batizou nas águas, em um rio limpo, como manda a doutrina da CCB. Foi um dia de alegria indescritível. Ela desceu à água como uma pessoa curada no corpo, mas transformada na alma. Eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Declarou, ao sair das águas, envolta em um lençol branco, símbolo de pureza. Agora, Cristiane não só está livre do líquen plano oral, como também serve a Deus com zelo. Ela ajuda nas reuniões de irmãs, visita os doentes e sempre testemunha do poder de Deus. A lição que ficou. Hoje, quando alguém pergunta como ela foi curada, Cristiane responde com um sorriso: Não foi por merecimento meu. Foi pela misericórdia de Deus e pela fé que Ele me deu. Aprendi que às vezes Deus permite o sofrimento para nos aproximar dele. Se não fosse a doença, eu não teria conhecido a verdadeira igreja, não teria sentido o poder da oração, não teria sido batizada. Hoje eu não troco minha vida por nada. E assim, mais uma história de fé, simplicidade e milagre se junta às muitas que são contadas nos salões da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja onde Deus ainda fala, onde os corações são transformados e onde a esperança nunca se apaga. Porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. Cristiane não imaginava que seu testemunho tocaria tantas vidas. Depois que sua história começou a circular na igreja, muitas pessoas com doenças graves passaram a procurá-la, buscando não só um relato de fé, mas também um pouco da esperança que ela irradiava. Ela nunca se negou a conversar, a orar ou a compartilhar cada detalhe daqueles dias difíceis, e principalmente do dia em que Deus a libertou. Um domingo após o culto, uma mulher chamada Marisa, com os olhos cheios de lágrimas, se aproximou dela. Segurava nas mãos um exame médico amassado, onde a palavra câncer saltava aos olhos. Com voz trêmula, ela contou que os médicos haviam dado poucas semanas de vida. Cristiane abraçou-a forte e, sem hesitar, disse: Deus que me curou pode curar você também. Vamos orar agora mesmo. Elas se ajoelharam ali no corredor da igreja, entre irmãos que pararam para interceder. Cristiane orou com a mesma fé que havia recebido anos antes, clamando não por si, mas por aquela irmã que, como ela um dia, sentia o desespero bater à porta. Os dias passaram, e Marisa voltou ao hospital para novos exames. O resultado? Os médicos não encontravam mais nenhum vestígio da doença. O tumor havia desaparecido. Mais um milagre confirmado. Mas não foi só Marisa. Um jovem chamado Rafael, viciado em drogas há anos, ouviu o testemunho de Cristiane em um culto de libertação. Ele estava ali quase por obrigação, levado pela mãe, mas quando Cristiane falou sobre como Deus a tirou das trevas da doença para a luz da salvação, algo em seu coração se quebrou. Naquela noite, ele entregou sua vida a Jesus e, com o apoio dos obreiros, nunca mais voltou às ruas. Hoje é um dos líderes do grupo de jovens da igreja. Cristiane passou a ser convidada para dar testemunhos em outras congregações. Em cada lugar, ela repetia a mesma mensagem: Deus não olha para o nosso passado nem para as nossas falhas. Ele olha para o nosso coração. Se você crer, Ele fará por você muito mais do que imaginamos. E os milagres continuavam. Uma criança com paralisia cerebral começou a dar os primeiros passos depois que os pais a levaram para ser ungida. Um homem que havia perdido a visão em um acidente recuperou-a durante uma corrente de oração. Cada história nova reforçava a fé de Cristiane e daqueles que a ouviam. Um dia, o pastor a chamou em particular e disse: Irmã Cristiane, Deus está usando você de uma forma especial. Não é à toa que tantas pessoas são abençoadas quando você ora. Você tem um domingo. Ela baixou a cabeça, emocionada. Pastor, eu só faço o que qualquer filho de Deus pode fazer, confiar nele. Mas o pastor insistiu. Deus quer mais de você. Que tal se preparar para ser uma obreira? Para servir ainda mais? Cristiane aceitou o desafio. Começou a frequentar as reuniões de treinamento, a estudar a Bíblia com mais profundidade e a se dedicar ainda mais à obra. Não demorou para que ela estivesse à frente de grupos de oração, liderando correntes de fé e ensinando outras mulheres a confiar no poder de Deus. Hoje, anos depois daquele diagnóstico que quase a destruiu, Cristiane não é mais apenas uma sobrevivente, é uma guerreira. Sua casa virou um ponto de apoio para quem precisa de um ombro, um conselho ou uma oração.
Ela visita hospitais, leva palavras de ânimo e, acima de tudo, mostra que Deus ainda opera milagres. Toda vez que alguém lhe pergunta como mantém tanta fé, ela responde com a mesma simplicidade de sempre. Porque eu vi o impossível se tornar possível. E se Deus fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer. E assim, entre lágrimas de gratidão e sorrisos de vitória, a história de Cristiane segue inspirando. Não é apenas a história de uma cura, mas de uma vida transformada, e de muitas outras que por causa dela, também encontraram a luz. Porque na Universal, como em toda igreja que verdadeiramente serve a Deus, os milagres não são lendas do passado. São realidades do presente. E a cada dia, novas histórias são escritas pela mão do Todo-Poderoso. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebe ajuda. Salmos 28, 7. E foi exatamente essa fé inabalável que levou Cristiane a voltar à Universal não apenas como uma testemunha, mas como uma serva. Ela não queria guardar só para si a bênção que havia recebido. Queria que outros também experimentassem aquele mesmo toque divino que mudou sua vida para sempre. Tudo começou quando ela se aproximou da líder do grupo de oração e disse, com os olhos brilhando, eu quero servir. Quero que mais pessoas saibam que Deus é real. A líder, emocionada, abraçou-a e respondeu, Deus já estava preparando você para isso, minha filha. Cristiane começou a participar dos cultos de libertação, ajudando a receber as pessoas na entrada, orando por elas antes mesmo de entrarem no templo. Muitas vezes ela via o desespero no olhar daqueles que chegavam, pessoas com doenças, dívidas, famílias destruídas. E ela sempre dizia com a mesma convicção que a salvou, Deus vai te ouvir. Ele fez por mim, e vai fazer por você também. Foi numa quarta-feira de jejum que tudo mudou novamente. Uma mulher chamada Marisa entrou na igreja arrastando os pés, o rosto marcado pela dor. Ela carregava um laudo médico, câncer em estágio avançado sem esperanças. Os médicos tinham dado poucos meses de vida. Quando Cristiane a viu, não hesitou. Abraçou-a forte e sussurrou, você não vai morrer. Deus tem um propósito para você. Marisa, incrédula, apenas chorou. Mas Cristiane não desistiu. Levou-a até o altar, onde pastores e obreiros oraram com fé. Naquele momento, algo sobrenatural aconteceu. Marisa sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica dívida a tocasse. Quando abriu os olhos, as lágrimas tinham secado, e uma paz inexplicável encheu seu coração. 3 meses depois, Marisa voltou à igreja. Mas dessa vez, não era para pedir, era para agradecer. Os exames não mostravam mais nenhum vestígio da doença. Os médicos perplexos chamaram de remissão espontânea. Mas ela sabia a verdade, não foi espontâneo. Foi Deus. Foi a fé que aprendi aqui com vocês com a Cristiane. E assim, o ciclo se repetia. Cada vida transformada se tornava um instrumento para tocar outras vidas. Cristiane, que antes nem conseguia segurar um copo de água, agora segurava nas mãos de pessoas quebrantadas, levantando-as em nome de Jesus. Os milagres não paravam por ali. Um jovem viciado em drogas, trazido pela mãe desesperada, foi libertado após uma campanha de oração. Um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de participar dos cultos da família. Até mesmo um homem que chegará em cadeira de rodas após um acidente, deixou o templo andando com suas próprias pernas, entre gritos de glória a Deus. A Universal para Cristiane não era apenas um lugar. Era um hospital das almas, um refúgio onde o impossível se rendia ao poder de Deus. E ela, que já fora uma paciente, agora era uma enfermeira espiritual, aplicando o remédio que nunca falha, a fé. Toda vez que ela olhava para trás, via não só a sua própria cura, mas uma fileira de pessoas que, como ela, tinham encontrado esperança onde o mundo só via desespero. E sorria porque sabia, aquilo não era coincidência. Era a mão de Deus escrevendo histórias, uma após a outra. Se ele mudou a minha vida, pode mudar a sua também, ela repetia como um eco de esperança. E quem a ouvia acreditava. Porque quando Deus opera, as dúvidas se calam, e os milagres falam por si. Cristiane não imaginava que sua história ainda teria mais um capítulo. Um dia, enquanto ajudava na recepção da Universal, uma mulher entrou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor. Era Dona Maria, uma senhora de quase 70 anos que mal conseguia se mover por causa de uma artrose severa. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem muletas, mas ela veio ali porque ouviu falar de um lugar onde Deus ainda faz milagres. Minha filha, eu não aguento mais essa dor. Só quero poder abraçar meus netos sem gemer, confessou, com lágrimas nos olhos. Cristiane não hesitou. Pegou a mão daquela mulher, olhou nos seus olhos e disse com firmeza: Dona Maria, o mesmo Deus que me levantou dessa cadeira de rodas vai te curar hoje. A senhora veio no lugar certo.
Ela levou Dona Maria até o altar, onde o pastor orou com autoridade. Não foram palavras bonitas, foram palavras de poder. E então, algo aconteceu. Primeiro, um calor estranho percorreu as pernas da senhora. Depois, uma força que ela não sentia há anos começou a pulsar em seus joelhos. O pastor, percebendo a obra de Deus, ordenou: em nome de Jesus, levante-se e ande. Dona Maria tentou. 1 passo, 2 passos, e então, sem moletas, sem dor, ela começou a caminhar. A igreja explodiu em louvor. Gritos de aleluia enchiam o ar enquanto ela, emocionada, corria para abraçar Cristiane. É verdade. Deus ainda faz milagres. Ela repetia, sem acreditar no que seus próprios olhos viam. Mas a história não parou por aí. Dias depois, o filho de Dona Maria, que era viciado em drogas e já tinha sido dado como caso perdido pela família, apareceu na igreja. Ele ouvirá o testemunho da mãe e, pela primeira vez em anos, sentiu um desejo de mudar. Se Deus curou minha mãe, Ele pode me libertar também, ele disse, chorando no altar. E assim, mais uma vida foi transformada. A família que estava desmoronando foi restaurada. E Cristiane, que já tinha sido curada no corpo, agora via o milagre se multiplicar, vidas sendo reconstruídas, famílias sendo unidas, desesperos virando esperança. Ela aprendeu que na Universal, os milagres não são eventos isolados, são sementes. Cada cura, cada libertação, cada vida mudada planta uma nova fé em alguém que ainda não acredita. E assim como uma corrente, o poder de Deus continua fluindo, provando que onde há fé, não há limite para o que Ele pode fazer. Isso aqui não é religião, é um movimento de Deus, Cristiane dizia, olhando para a multidão de pessoas que, como ela, haviam encontrado um novo começo. E todo mundo é convidado a fazer parte. Cristiane não imaginava que sua história ainda tinha muito mais para ser escrita. Enquanto ela compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, uma mulher no fundo do templo não conseguia tirar os olhos dela. Era a mãe de um jovem que há anos lutava contra a dependência química. A mulher, chamada Marisa, já tinha ido a todos os lugares possíveis em busca de ajuda, mas cada tentativa terminava em frustração. Até que, naquela noite, ouviu Cristiane falar sobre a restauração da sua família e sentiu algo diferente no coração. Se Deus fez isso por ela, pode fazer por mim também, pensou, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. No final do culto, Marisa se aproximou de Cristiane e com voz trêmula contou sua dor. Seu filho, Lucas, de 22 anos, estava há 3 anos nas ruas, viciado em crack. Ela já tinha perdido as contas de quantas vezes o levou para clínicas, quantas promessas ele quebrou, quantas noites ela passou em claro, orando sozinha no quarto. Mas naquela noite, algo mudou. Cristiane a abraçou forte e disse: vem comigo. Vamos orar agora mesmo. Deus não desistiu do seu filho, não. As duas se ajoelharam ali mesmo, no corredor do templo, e começaram a clamar. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Foi um grito de mãe, uma súplica de quem já não tinha mais forças, mas se agarrou à última esperança. E Deus ouviu. Na mesma hora, Lucas, que estava em um beco escuro do centro da cidade, sentiu um aperto no peito tão forte que o fez cair de joelhos. Não era dor física, era como se uma voz o chamasse pelo nome. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele gritava: volte para casa. E, pela primeira vez em anos, ele obedeceu. Quando Marisa chegou em casa naquela madrugada, depois de sair do templo ainda abalada pela oração, encontrou Lucas sentado na calçada, sujo, magro, mas vivo. Ele olhou para ela com olhos que pela primeira vez em muito tempo tinham um brilho diferente. Mãe, eu não aguento mais isso. Me ajuda, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Marisa não perguntou nada. Não recriminou, não lembrou das decepções passadas. Ela apenas o abraçou e sussurrou: Deus te trouxe de volta, filho. Agora a gente vai juntos. No domingo seguinte, os dois estavam no templo. Lucas, ainda frágil mas determinado, subiu ao altar e, entre lágrimas, pediu perdão a Deus e à família. O pastor orou por ele, impôs as mãos e ali mesmo, diante de todos, Lucas sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Não foi um processo fácil, os primeiros dias foram de abstinência difícil, noites de insônia, batalhas contra a vontade de voltar atrás. Mas dessa vez ele não estava sozinho. A igreja se mobilizou. Irmãos em Cristo o visitavam, oravam com ele, o levavam para os cultos. A própria Cristiane, que já tinha vivido sua própria restauração, se tornou uma espécie de madrinha espiritual para Lucas. Ela lhe falava sobre a fidelidade de Deus, sobre como ele não desiste de ninguém, não importa quão fundo a pessoa tenha caído. Eu também achei que não tinha mais jeito, ela dizia, segurando a Bíblia que agora não saía das suas mãos. Mas Deus me provou que ele é especialista em impossíveis. Passaram-se alguns meses.
Lucas, que antes era apenas um viciado sem futuro, agora trabalhava em uma oficina mecânica, frequentava a igreja com assiduidade e, o mais surpreendente, tinha reconquistado a confiança da família. Sua mãe, Marisa, que antes vivia em desespero, agora sorria ao ver o filho de pé, firme, com um propósito. E o milagre não parou por aí. Um dia, durante um culto de libertação, Lucas sentiu um chamado. Não era apenas para ficar limpo, mas para ajudar outros que estavam onde ele já esteve. Ele começou a visitar abrigos, a falar com jovens nas ruas, a levar a mensagem de que havia esperança. Muitos não acreditavam nele no começo, afinal, quem era aquele ex-viciado para falar de mudança? Mas quando contava sua história, quando mostrava as marcas no corpo e o brilho nos olhos, algo mudava neles também. Se Deus mudou ele, pode mudar a gente também, muitos começavam a pensar. E assim como Cristiane tinha dito, o movimento continuava. Uma vida transformada levava a outra, que levava a mais outra. O templo ficava cada vez mais cheio de pessoas que, como Lucas e Cristiane, haviam sido resgatadas do fundo do poço. Não eram histórias de religião, eram provas vivas de que Deus ainda age, ainda cura, ainda restaura. Uma noite, depois de um culto onde vários jovens se entregaram a Jesus, Lucas se aproximou de Cristiane e, emocionado, disse: "Sabe, irmã, eu achava que minha vida tinha acabado. Mas Deus não só me salvou, Ele me deu uma missão. Agora eu entendo por que passei por tudo isso, para mostrar para os outros que ninguém está perdido." Cristiane sorriu, lembrava bem daqueles dias em que achava que sua dor de cabeça nunca ia passar, que seu casamento estava destruído, que não havia saída. Mas ali estava ela de pé, vendo o milagre se multiplicar. Isso é a Igreja Universal, Lucas. Não é só um lugar onde a gente vem buscar bênção. É um exército. Um exército de pessoas que foram quebradas, mas que Deus levantou para serem luz. E a gente não para mais. E eles não pararam. Cada testemunho levava mais alguém a crer. Cada vida restaurada se tornava um farol. E assim como uma onda que não recua, o poder de Deus seguia adiante, provando que onde há fé, não há cadeia que não se quebre, não há doença que não se cure, não há família que não se restaure. Porque na Universal o milagre não é exceção, é regra. E todo dia é uma nova chance para quem ainda não conhece esse Deus que faz o impossível. O milagre completo. Lucas olhou para as mãos trêmulas de Ana, agora entrelaçadas às suas, e sentiu o peso daqueles anos de dor se desmanchar. O diagnóstico médico, as noites de choro, as palavras duras trocadas no auge da desesperança, tudo parecia um pesadelo distante. Ali no altar, com os olhos marejados e o coração pulsando gratidão, ele entendeu: Deus não apenas restaurará o casamento deles, mas os transformará em testemunhas vivos de que nada está perdido. A última ressonância de Ana, que antes mostrava um tumor considerado incurável, agora estava limpa. Os exames do filho, que os médicos davam como caso perdido, voltaram normais. E as cicatrizes emocionais também sararam. Não por mágica, mas por uma fé que os fez agarrar a promessa de Deus como quem se afoga e encontra uma tábua de salvação. Eu pensava que milagre era só para os outros, confessou Lucas, a voz embargada. Mas hoje sei, Deus não escolhe os qualificados. Ele qualifica os escolhidos. E Ele nos escolheu. A reflexão que fica. Há pessoas que entram na Igreja Universal arrastando os pés, com o coração em frangalhos e a esperança no zero. Saem de lá com os olhos brilhando, não porque a vida ficou perfeita, mas porque descobriram que Deus escreve finais diferentes dos que o mundo impõe. O milagre de Ana e Lucas não foi só a cura ou a reconciliação, foi a prova de que quando Deus age, Ele não faz pela metade. Ele recria, Ele redime, Ele faz novo. A lição. Se você está lendo isso hoje e acha que seu caso é sem solução, guarde isto: Deus não trabalha com impossível. Ele trabalha com confia em mim. Na Universal não se ora por migalhas, ora-se por milagres completos. E quando você menos esperar, aquele mesmo Deus que ressuscitou mortos, abriu mares e restaurou sonhos vai olhar para você e dizer: agora é a sua vez. Porque aqui milagre não é sorte. É certeza para quem não desiste.